E aí, pessoal, vamos lá? Mais uma aulinha de embriologia. Agora o assunto anexos embrionários. O que são anexos embrionários? Anexo embrionário. Tem o corpinho do embrião e tem alguma estrutura anexa. Anexos embrionários são estruturas que não fazem parte do corpo do embrião. Estruturas que vão ser descartadas ou vão regredir durante o desenvolvimento. Não farão parte do corpo do animal, mas são importantes para que ele possa desenvolver na sua fase embrionária. Lembra da placenta? Placenta é um anexo embrionário, útil durante a gestação. Depois tem que ser descartada, ok? Anexos embrionários, vamos ver quais são e vamos ver suas funções também. Seguinte, esta figura aqui eu acho que você já está familiarizado, né? Já está? Para você entender anexos, necessário que você tenha assistido aulas anteriores, aquela parte de etapas do desenvolvimento embrionário. Lembra? Ectoderma, endoderma, mesoderma, aquela mesma conversa. Então, só confirmando, em preto é o ectoderma, tubo neural, aqui é o tal do arquêntero, ou intestino primitivo, em azul é o endoderma que reveste esse arquêntero, não é isso? E em vermelho é o tal do mesoderma. Confere? Beleza. Então é o seguinte, durante o desenvolvimento embrionário, olha o que vai acontecer. Observe. Células do arquêntero, células do endoderma. O endoderma que reveste e forma, a cavidade do futuro tubo digestório. Células do endoderma vão sofrer mitoses, e vão formar esta grande bolsa aqui, uma bolsinha, uma projeção da parede do próprio tubo digestivo, tá? Para falar a verdade, agora veja isso aqui. Outra expansão também da parede do tubo digestório do animal. Enquanto essa expansão acontece, as células dos outros folhetos vão acompanhando. Beleza. Então eu vou ter que a parede do tubo digestório do animal está formando expansões. Gente, essas expansões são na região ventral, tá? Lembra? Aqui em cima é região dorsal, aqui embaixo é região ventral. De forma que você vai ter no corpinho do embrião uma bolsinha aqui, ó. Isso aqui. Faz de conta que é um embriãozinho de peixe, de anfíbio. Ó o olhinho. Você vai encontrar uma grande bolsa na região ventral desse embriãozinho, tá? Qual o nome desta bolsa aqui? Esta aqui, pessoal, ela é chamada de saco. Saco vitelínico, um tal de saco vitelínico. Lembrar que cada animal, ele deriva lá de um certo tipo de ovo ou zigoto. Lembrar da classificação dos ovos. Ovo oligolesto, megalesto, heterolesto, lembra? Os ovos são classificados de acordo com a quantidade e distribuição daquele tal de vitelo. Vitelo, mistura de proteínas e lipídios para nutrir o embrião. O vitelo do embrião é tipo o amido lá na semente das plantinhas que vão germinar, né? Tranquilo? Então, naqueles animais que vêm de um ovo, que tem uma quantidade razoável ou tem muito vitelo, vai ser formado aqui, então, o chamado saco vitelínico. Ele serve para quê? O saco vitelínico, ele armazena vitelo. Uma bolsinha, um saquinho para guardar vitelo. E esse vitelo, ele vai nutrir o embrião enquanto ele estiver completando o seu desenvolvimento embrionário. Outro detalhe, gente. O saco vitelínico, além de armazenar vitelo, olha só, para dentro dele vão ser formados
vasos sanguíneos, para poder, inclusive, absorver os nutrientes, não é isso? E é aqui no saco vitelínico que vão ser formadas as primeiras células sanguíneas do embrião. Você que me escuta, as primeiras células sanguíneas do embrião são formadas no saco vitelínico. Depois passa a ser feito lá pelo fígado e posteriormente até pela medula óssea. Saco vitelínico, ele tem função hematopoética. Função hematopoética. Produção de elementos figurados do sangue. Hemato, sangue. Do you remember? Saco vitelínico, uma projeção do tubo digestório para a região ventral, armazena vitelo e ali também tem formação de vasos e formação de células sanguíneas. Show? Ô Helder, você falou que são duas projeções. O saco vitelínico e essa outra aqui. Gente, esta outra aqui, ó, esta projeção, também formado como? A partir de mitoses acentuadas de células do endoderma da parede do arquêntero ou intestino primitivo. Esta aqui, esta bolsinha aqui, é um tal de alantoide. 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 Alantoide vai fazer o quê? O alantoide, galera, é uma estrutura que vai armazenar excretas. Alantoide armazena excretas. Lembrar que no caso dos répteis e aves, e até mamíferos que põem ovos alguns, né? Lembrar que no caso dos animais que desenvolvem dentro de uma casca calcária, alguém tem que segurar os excretas. Uma bolsinha para armazenar excretas gerados pelo metabolismo do próprio embrião. Alantoide, armazenamento de excretas. Então, vê se faz sentido o que eu vou dizer agora. No início do desenvolvimento embrionário, o saco vitelínico, ele é maior que o alantoide. Muitos nutrientes, poucos excretas. Mas, no final do desenvolvimento embrionário, o saco vitelínico vai estar miudinho. O vitelo já foi quase todo consumido. E agora, o alantoide vai estar bem grandão. Faz sentido? No início do desenvolvimento, o saco é maior que o alantoide. No final, o jogo inverte. Show? Muitos excretas e aqui poucos nutrientes. Belezinha. Queridos alunos, acontece que esse tal de alantoide, além de armazenar excretas, faz uma outra paradinha. O alantoide, ele absorve cálcio da casca calcária do ovo. O alantoide é muito importante nos animais cujos embriões desenvolvem dentro de um ovo com casca calcária. Gente, olha que irado. Eu particularmente acho irado. Enquanto o embriãozinho vai desenvolvendo, esse tal de alantoide vai crescendo, porque ele vai se enchendo de excretas, certo? Excretas gerados pelo próprio metabolismo do embrião. Aí. Enquanto o alantoide vai crescendo, ele vai grudando por dentro da casca do ovo. O alantoide vai liberar enzimas para remover cálcio da casca do ovo, descalcificar essa casca. Esse cálcio vai para onde? Para o esqueleto.
para o esqueleto em formação do embriãozinho, do jacarezinho, do pintinho. Quando o animalzinho nascer, já vai estar andando. O pintinho já fica de pé, a tartaruguinha já sai andando em direção à água, lá nas praias, né, Projeto Tamar? De onde é que veio esse cálcio? Da casca do ovo. E, por outro lado, já que você está removendo o cálcio da casca do ovo, ela vai ficando fraca, vai ficando frágil, o que depois favorece a eclosão, a saída do filhotinho ali de dentro. Natureza, sua líndia, certo? Gente, o alantoide também faz uma outra paradinha. Lá dentro daquele ovo que está sendo chocado, tem um embriãozinho desenvolvendo. Ele precisa de oxigênio? Sim. Estamos falando de animais que desenvolvem dentro de ovos com casca. Então aqui não tem placenta não, né? Répteis e aves têm placenta? Não, né? Quem é que vai fazer as trocas gasosas então? Aí, alantoide, absorvendo oxigênio. A casca do ovo apresenta poros microscópicos, através dos quais o oxigênio vai difundir ali para dentro. E o gás carbônico gerado na respiração do embrião vai difundindo do ovo para o meio externo. Graças ao alantoide, acontecem trocas gasosas. Trocas gasosas entre o embriãozinho e o meio externo. Então, diga-me, imagine um ovo de galinha que começa a ser chocado pela galinha. E então ali dentro tem um embriãozinho desenvolvendo. Se você todo dia, pegar o ovo e pesar, licença galinha, pega o ovo, pesa, devolve ao ninho. No dia seguinte, mesma coisa. Durante 20 e poucos dias, todo dia você pesa o ovo e vai anotando num gráfico. Como é que vai variar o peso, a massa desse ovo em função do tempo durante aquelas 3 semanas mais ou menos? O peso do ovo vai aumentar, o peso do ovo vai diminuir, o que vai acontecer? Essa questão caiu no vestibular e muita gente errou. Sabe por quê? Olha a resposta. O peso do ovo vai diminuindo, galera. Professor, por quê? Está saindo CO2. Está entrando O2. Então, viu que está havendo perda de carbono? Um pouquinho, só um pouquinho, mas por incrível que possa parecer, o peso do ovo diminui, enquanto ali dentro tem um embriãozinho em franco processo de desenvolvimento. De novo, natureza, sua líndia, sua danada, sua surpreendente. Gente, se nós passarmos uma camada de verniz, no ovo que está sendo chocado e devolvermos esse ovo ao ninho, o que vai acontecer com o embrião ali dentro? Resposta: o embrião vai morrer asfixiado, porque a camada de verniz vai impedir as trocas gasosas que eram feitas graças ao alantoide. Tranquilo? Então, anexos embrionários. Já falamos do saco vitelínico e falamos do alantoide. Vamos para o próximo? Próximo anexo embrionário. Aqui está o saco, aqui está o alantoide. Agora, jovem, agora, aluno, escute bem. Em alguns animais, enquanto o saco vitelínico e o alantoide estão sendo formados, vai acontecendo uma outra paradinha interessante. Tipo o quê? Observe isso aqui, ó.
ectoderma. O ectoderma de revestimento começa a formar isto aqui, uma grande expansão, uma grande evaginação, mitoses, mitoses, mitoses. E o mesoderma vai acompanhando essas expansões. Projeções laterais a partir do ectoderma e do mesoderma. Como é que essa história vai terminar? Vamos lá. Como que essa história vai terminar? Gente, estas expansões aqui vão crescendo, 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 crescendo e vão fazer isso aqui, ó. Elas vão acabar se fundindo, eu disse fundindo, ao redor do corpinho do embrião. Caramba, professor, é a natureza. Tá, então vamos aos nomes. Nomes destas estruturas aqui. Gente, a parte mais externa, vamos chamar de córion. Um tal de córion. E a parte mais interna, vamos chamar de âmnion. Córion e âmnion. Inclusive, ó, esta cavidade aqui, dentro da qual fica o próprio corpinho do embrião, é a chamada cavidade amniótica. Cavidade amniótica. E qual é o nome do líquido que fica aqui dentro? Você não lembra? Você já esteve mergulhado nele. É o chamado líquido amniótico. Água, sais minerais, proteínas, etc, etc, etc. Um líquido envolvendo o próprio corpinho do embrião. Então, funções. Percebeu, né? Cada anexo é bom você saber as funções que ele executa. Líquido amniótico, ele faz a proteção mecânica. Proteção mecânica do embrião. Proteger o corpinho do embrião contra eventuais choques mecânicos. Mais o quê? O líquido amniótico ajuda a evitar o ressecamento. A desidratação do corpinho do embrião. Capite? Líquido amniótico, alantoide, saco vitelínico, senta, reza e grava aí os anexos embrionários. Tem um outro anexo, não tem? Aquele anexo que a gente encontra somente nos mamíferos. Qual é? Ela, a placenta. Placentinha. Galera, o processo de formação da placenta eu explico na aula de gêmeos, tá? Tem outra videoaula, o título Gêmeos. Nessa aula é que eu explico o processo de formação da placenta.
É porque para você entender gêmeos, é importante entender como é que a placenta é formada para saber se os gêmeos vão ter a mesma placenta, placentas diferentes, porque depende de algumas situações. Aí lá eu mostro placenta e em seguida eu falo sobre gêmeos, tá bom? Aqui então, para essa aula de anexos, só você gravar e entender as funções da placenta. A placenta, ela está grudada na parede uterina. Em vermelho, parede uterina. Placenta vai sendo formada logo após a nidação. Nidação acontecendo, vilosidades coriônicas, etc e tal. Assiste lá a aulinha sobre gêmeos que você vai entender melhor, tá? Bom, importante você saber que durante a gestação não há mistura de sangue materno com sangue fetal. Os dois sangues não misturam. O que vai acontecer? Trocas metabólicas, trocas de substâncias por difusão. Citologia, difusão. Moléculas passando do meio de do meio de maior para o meio de menor concentração, não é isso? Difusão. Moléculas passando do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, olha só, moléculas de oxigênio mais concentradas no sangue materno difundindo para o sangue fetal. Moléculas de amônia, ureia, excretas mais concentradas no sangue fetal difundindo para o sangue materno, sem que haja, repito, insisto, sem que haja mistura sanguínea, tá? Então, funções da placenta. Uma função, a função de respiração. A placenta realiza trocas gasosas entre o feto e a mãe. Oxigênio da mãe passando para o feto. O gás carbônico gerado na respiração fetal difundindo para o sangue da gestante. Quando a gestante expira, ela lança no ar gás carbônico que veio dela e gás carbônico que veio do feto. Outra função, excreção. Excreção. Obviamente, eliminação de excretas. Moléculas de amônia, ureia, geradas no metabolismo do feto, difundindo para o sangue da gestante. Os rins da gestante filtram o sangue dela, removendo ureia que veio dela e ureia que veio do feto. Amigos, dizem que durante a gravidez a mulher come por dois. Essa é uma grande injustiça com elas, né? Na verdade, elas fazem muito mais que isso. A mulher come por dois, respira por dois e excreta por dois, tá? Bom, outra função da placenta, a função de nutrição. Nutrição. Glicose, aminoácidos, sais minerais, passando da gestante para o seu fetinho. Entre aspas, aquele parasitinha. Talvez sem aspas, não sei, né? Depende do referencial adotado. Outra função, a função hormonal. Função hormonal. Lembrar que durante a gravidez, a placenta ela produz progesterona. A partir do terceiro mês, a própria placenta passa a produzir progesterona. Própria placenta passa a produzir progesterona. Língua do P, é isso? É. Tranquilo? Para manter a gestação. Até o terceiro mês, era o corpo lúteo lá no ovário estimulado pela gonadotrofina coriônica. Vai lembrando. Outra função, a função de proteção. Função imunológica, função de proteção. Lembrar que durante a gravidez, anticorpos da mãe passam para o seu nenenzinho. Anticorpos IgG. Nenenzinho vai nascer já com uma certa proteção contra diversos micro-organismos. Por isso, só vai precisar tomar as primeiras vacinas depois de 3, 4 meses de vida, tá? E galera,
Quando a gente fala sobre anexos embrionários, nós precisamos também saber relacionar com os vertebrados. Vertebrados. Como assim? É que certos vertebrados, eles podem ou não precisar de determinado anexo embrionário. Esqueminha. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vertebrados, né? Quais são os anexos mesmo? Anexos. Por exemplo, um tal de saco vitelínico. Lembra a bolsinha cheia de vitelo? Lembrar que todos os animais vêm de um ovo que tem vitelo. Alguns, muito vitelo, megalécito, telolécito, aves e répteis principalmente. E alguns com ovo com pouco vitelo, ou quase nenhum vitelo, mamíferos, mas todos vêm de um ovo que tem vitelo. Então, ó, em todos os vertebrados, o saco vitelínico vai estar presente. Nos mamíferos, ele é muito pequenininho, ele é residual. Lembrar que nos mamíferos, quem vai nutrir o embrião é a placenta que a gente acabou de ver, né? Nutrientes da mãe, via placenta, passando para o fetinho, ok? Nos mamíferos, o saco vitelínico é formado, mas ele é muito menor em relação ao dos outros vertebrados, tá? Próximo anexo, um tal de alantoide. Lembra? Armazenar excretas, fazer trocas gasosas, absorver cálcio da casca do ovo. Gente, peixes e anfíbios não precisam de alantoide. Peixes e anfíbios têm embriões que desenvolvem na água. Já estão no meio aquático, descarta tudo na água. Agora, répteis e aves, cujos ovos desenvolvem dentro de uma casca calcária, vão precisar e muito do alantoide. Tranquilo? Nos mamíferos, o alantoide ele aparece, mas ele também é residual, parte lá do cordão umbilical. Ele é muito pequenininho. Lembrar que nos mamíferos, os excretas são lançados no sangue materno. Lembra? É função da placenta. Nos mamíferos, a placenta substitui as funções de nutrição e de excreção que nós temos do saco vitelínico e do alantoide, respectivamente, tá? Em relação ao córion e âmnion. Córion e âmnion. Galera, peixes e anfíbios não têm córion e âmnion. Não precisam. Eles, peixes e anfíbios, têm embriões que desenvolvem na água, no meio líquido. Para que uma bolsa cheia de líquido amniótico? Desnecessário. Aliás, repare, peixes e anfíbios, eles só têm saco vitelínico e nenhum outro anexo. Embriões desenvolvendo no meio aquático, dispensando vários anexos, tá? Agora, répteis, aves e mamíferos precisam, sim, de uma bolsa contendo bastante líquido para fazer a proteção mecânica e evitar o ressecamento, desidratação de seus embriões, tá certo? E a tal da placenta? A placenta é um anexo embrionário exclusivo dos mamíferos. Só mamíferos têm placenta.
nenhum outro animal, nenhum outro vertebrado. Então tá aqui, ó, uma tabelinha relacionando cada vertebrado com anexo embrionário, presente, ausente, importante ou não. Repetindo, peixes e anfíbios só tem saco vitelínico como anexo embrionário e mais nada. Seus embriões desenvolvem na água, dispensando os demais. Nos mamíferos, a placenta substitui as funções do saco vitelínico e do alantoide, tá? Relacionar cada vertebrado com o anexo embrionário. E aí, você está percebendo que a existência de um ovo com casca, uma casca calcária, foi o que permitiu aos répteis conquistarem o ambiente terrestre? Foi após o surgimento de um ovo com casca que alguns vertebrados conquistaram a independência da água em relação à reprodução. Répteis, os vertebrados que primeiro conquistaram o ambiente terrestre, uma casca calcária, garantindo a proteção dos embriões e, assim, independência da água para a reprodução. E para a gente encerrar essa nossa videoaulinha sobre anexos embrionários, eu preciso conversar com vocês sobre os mamíferos em relação à placenta. Como é que é? É isso mesmo. Classificação dos mamíferos. Quanto à placenta. Eu falei para vocês que a placenta é um anexo exclusivo dos mamíferos. Mas eu não disse que todo mamífero tem placenta. Pois é, também tem isso aí, tá, gente? Mamíferos prototérios. Mamíferos metatérios. Mamíferos eutérios. Você já sabe onde é que você encaixa aqui? Quanto à placenta, que tipo de mamífero você é? Mamíferos prototérios, também chamados de monotremados. Monotremados. Metatérios, também chamados de marsupiais. Mamíferos marsupiais. Prototérios são ovíparos. Eita! Mamífero que põe ovos, mamífero ovíparo. Portanto, gente, eles não possuem placenta. Os embriões desenvolvem dentro de um ovo calcário. Mamíferos sem placenta. Quem? Aqui nós temos um tal de ornitorrinco e o equidna. Aqueles mamíferos estranhos lá da Austrália, Nova Zelândia, tem um que parece que é pato, bico de pato e tudo mais. Eita ferro, é ornitorrinco, estranho, né? Mamíferos prototérios. Proto, primitivo, lembra? Protozoário, etc e tal. Proto, mamífero, prototério, mamífero que não tem placenta. Monotremados, ornitorrinco e equidna. Mamíferos metatérios. Ó, metade, mais ou menos, lembra? Metatérios possuem
Placenta primitiva. Placenta primitiva. Uma placenta que só garante os primeiros dias de desenvolvimento, não a gestação toda. A gestação é completada na bolsa marsupial. Mamíferos que têm uma placenta rudimentar primitiva não funciona muito bem. O embriãozinho logo sobe, ele sobe pela bolsa marsupial, tá? Perdão, ele entra na bolsa marsupial, encontra glândulas mamárias e dentro dessa bolsa ele vai completar o restante do seu desenvolvimento embrionário. Marsupiais e Austrália, de novo, né? Canguru, cuícas, gambás, alguns, etc. Existem espécies por aí de mamíferos que são marsupiais. Gambá, cuíca, canguru, exemplos de mamíferos metatérios. E galera, eutérios, a absoluta maioria dos mamíferos. Mais de 95% dos mamíferos da natureza. Eutérios, aqueles que dependem completamente da placenta. Dependem da placenta para completar o desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário logicamente. Aqui você pode se colocar, né? Homo sapiens. Aqui nós temos homem, porco, cavalo, boi. Como eu disse, a absoluta maioria das espécies. Então, gente, nessa aula, nossa intenção foi cumprida. Saber quais são os anexos embrionários, a função de cada um deles, tá? Saber em quais vertebrados os anexos vão surgir, vão ser importantes. Um abração do macrófago, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo assunto. Fiquem com Deus.